Fala pessoal, muito boa noite a todos. Boa noite, mestre Gamboge. E estamos aqui então para a gente fazer essa live, um bate-bola, jogo rápido aqui junto com o mestre. Hoje é dia de escrita de relatório. Para quem não sabe, toda terça, toda sexta tem relatório aqui para os nossos assinantes. E o Gamboge começa a escrever agora de noite. E que horas que tu vai parar, Gamboge? Lá pelas 7 horas, na melhor das hipóteses. Às vezes tá 10 da manhã e o Gamboge virado da noite escrevendo relatório pro pessoal. Opa, o Gamboge acabou caindo aqui. Espera aí que ele já volta, pessoal. Deve ter clicado em alguma coisa errada ali, mas ele já tá voltando aqui com a gente. E a gente vai fazer uma live rápida, então, para não atrapalhar na escrita do relatório para os nossos membros. E vamos estar passando um panorama aí, principalmente mais no curto prazo, o que a gente está vendo na Bolsa Brasileira, a Bolsa Americana, para ajudar todo mundo a ter um direcionamento e a ter acesso a alguns dos nossos indicadores. O Gamboge tentou fugir da gente. O que foi, Gamboge? Caiu? Caiu alguma coisa aqui. Tá, beleza. Só pode ser, né? Mas enfim, pessoal, então a gente vai buscar ser bem objetivo aqui, livezinha de meia hora, para que consigamos também não tomar muito tempo de vocês, mas conseguir ser bem produtivo aí nesse tempo. Então, primeiramente, a gente vai compartilhar alguns gráficos aqui, Digital Assets mandando aqui boa noite, fala Messi Gamboja, aqui o Bruno Boa noite apresenta a o panorama, todos. aqui o Cristiano, boa noite, grande Diego Souza também presentes. Aqui o Gui, nosso membro de honra aqui, boa noite, mestre Gamboge, Thiago. Gui, inclusive, o Gamboge recebeu o teu recado e não vai precisar aguardar relatório que a gente vai mostrar o nosso modelo do euro hoje. A pedidos de você, então, Gui, fizemos aqui uma surpresa especial para ti que a gente sabia que tu ia estar presente. E, enfim, vamos lá, pessoal, sem muitas delongas. Gamboge, primeiramente, não, aí o Gamboge tá de sacanagem, né? Caiu de novo, pô. Eu não sei o que ele tá clicando ali, pessoal. Mas, enfim, ele já vai voltar aqui pra gente, ó. Tá aí de novo o homem. A coisa tá feia aqui. Teria que conectar com o celular aqui, mas agora não vai dar tempo. Uhum. Enfim. Gamboge, Enquanto eu estiver gostaria... voltando, né? Poxa, pessoal, não sei o que tá acontecendo aí que o Gamboge tá caindo, se ele tá clicando em algum botão ali no notebook dele, alguma coisa assim. Peço desculpa para vocês e vamos ver aqui. Gamboge, vê se tu tá saindo do navegador, o que tá acontecendo? Isso aí foi um caso atípico, tá? Não Vê, aconteceu. vê se não tá ali no teu notebook, ali no mousezinho do Não notebook, é. se Isso não aí tá deve com ser fio problema de ali, coisa assim. internet aí. Uhum. Para superar isso, eu teria que fazer a conexão com o celular aqui, mas enfim, vamos levar. Não, vamos lá então, pessoal. Então, primeiramente, eu gostaria que tu falasse pra gente, Gamboge, basicamente, o que é o prêmio de risco da Bolsa, o famoso prêmio de risco, qual o papel dele na atratividade dos investimentos em ações. Galera, nunca tinha acontecido isso em anos e anos a gente fazendo live. Se a internet fica ruim, só fica travado, né? Não sei por que o Gamboge tá caindo hoje. Peço desculpa aí para vocês, mas vamos tentar tocar aqui a live. Hoje tá difícil, viu? Daqui a pouco, Gamboge, tenta trocar de navegador. A próxima vez que cair, tenta entrar por um outro navegador aí. Se tu tá pelo Chrome, vai para um Possível. outro. Vamos lá. Mas enfim. O prêmio de risco, ele é uma regra de bolso. Ele não é fruto de nenhuma dedução matemática e ele serve apenas como um parâmetro apenas, tá? Então é o retorno do lucro, né? Que é o lucro sobre o preço, né? De uma ação ou de uma carteira, né? Menos a taxa de juros. Tá? Coloca aquela figura que tinha preparado aí. Tá com a figura aí. Opa. Espera aí.
ele já está se tornando, ele já está abaixo da média histórica, né? Tá? Ele já esteve maior. Interessante uma coisa, ele sempre esteve positivo, ou seja, a favor da Bolsa aí desde 2022, quer dizer, um pouco antes, né? Não, Acima da média. um pouco antes, enfim, no primeiro semestre de 2022, mas ainda assim o mercado aqui dava alguns pulos e depois devolvia tudo, né? Mas o que aconteceu agora foi a. Pessoal, eu não sei o que que se passa ali no computador do Gamboge para ele estar sendo quicado assim. E não deve ser internet porque ele não está travando nem nada. É algum problema além disso. Mas vamos tentar tocar no que der. E se não, a gente pode estar tentando fazer na semana que vem. Mas vamos lá. Já entrei no ar? Já. Bom, o que aconteceu agora coincidiu com o questionamento da tese da excepcionalidade americana, né? Não é à toa que o euro começou a subir no início do ano. E aqui também os estrangeiros começaram a diversificar seus portfólios, né? Saindo um pouco do mercado de capitais americano, né? Para vocês terem uma ideia, a mais recente estatística de fluxos para junk bonds europeus foi recorde em termos mensais, tá? Foi recorde histórico, né? Então o fluxo foi redirecionado, né? E sobrou um pouquinho para o Brasil. Uhum. Aqui na Bolsa, nós, em maio foram 10 bilhões e meio, se não me engano, de reais em compras definitivas, tá, dos estrangeiros, e já no mês passado, junho, estatística encerrada, caiu pela metade. Então vai depender muito do estrangeiro, porque o institucional não tem entrado, tem só saído, né? Pessoa física está marginal também. Esse mercado está sendo conduzido pelos estrangeiros. E a Bolsa, o Bovespa, está se aproximando de um nível muito crítico que ele não consegue ultrapassar desde 2013. Tá? Já não cabe nos meus dedos aqui as tentativas que ele tentou superar e não conseguiu. E, pelos fundamentos, possivelmente não conseguirá mais. Não conseguirá novamente. O mercado aqui deve estar por volta de próximo a 26 mil dólares, e o número fatídico é 27.500. Em uma ocasião chegou a bater aí 28, mas na última tentativa nem chegou a 26 mil, tá? Para você ter uma ideia. Né? Então, esse é uma resistência técnica que parece que todo mundo olha, porque sempre funcionou esse gráfico dolarizado. Tá? Então, em resumo, isso aí, Thiago. Uhum. Tá, beleza. Com esse juro a 14,90% ao ano, que é a taxa efetiva da Selic, né? 15% é a meta, é difícil bater isso no longo prazo, né? Uhum. Boa, Gamboge. E outra coisa, os dados mais recentes estão mostrando já um resfriamento da economia aqui. Vai desembocar numa recessão, possivelmente em 2027. Mas os estrangeiros, eles atuam em manada, né? Então, se é para cair fora, aí dispersar os fluxos e caiu um pouquinho para o Brasil, tá? Lá fora eu estou um pouco mais construtivo, embora o múltiplo, que é o PL, ele já está se aproximando do recorde nesse bull market que começou a rigor em março de 2009, tá? Teve aí umas sacudidas no meio do caminho, isso é normal, né? Teve alguns bears aí dentro da barriga do touro, né? Mas os lucros continuam subindo. Nós vamos entrar agora num período de safra de resultados. Na anterior, muitas empresas, um número expressivo de empresas deixou de divulgar seus guidelines por conta da questão das tarifas, né? E agora acho possível que eles vão divulgar seus guidelines, né? É importante lembrar que lá fora eu gosto muito de olhar o núcleo do PIB, tá? E não o PIB em si, tá? A última, eu acompanho isso através de um indicador coincidente, tá? Nesta semana,
hoje possivelmente foi atualizado. Obviamente, como todo indicador, ele oscila, tá? Ele entrou no terreno negativo, tá? Do núcleo do PIB, tá? Particularmente por causa do consumo e também uma queda expressiva dos investimentos, tá? Isso significa, o núcleo do PIB significa a demanda privada. Essa tem mais relação com os lucros das empresas, tá? Os analistas continuam ainda bastante otimistas em relação ao lucro da carteira do S&P, conforme mostrado aí no slide anterior, né? Mas isso muito em função da expectativa de lucro para 2026, que 12 meses já entra em 2026. Eu acho que eles estão um pouquinho otimistas. Pelo que eu entendo até agora, com os dados que se tem, o PIB vai ser meio raso, tá? No trimestre passado, o PIB caiu 0,5%, mas eu não olho esse número, eu olho o núcleo, e o núcleo subiu, vou falar agora um pouco de memória, tá? 2,8%, tá? Pelo indicador coincidente que eu acompanho, ele está caindo nos 2 primeiros meses menos 1%, tá? Então nós vamos ver um PIB aí não tão pujante, tá? Além disso, o mercado de trabalho, o dado de hoje, embora tenha superado a expectativa, não deixa de mostrar certas rachaduras, tá? Por exemplo, o salário já não está crescendo como antes. As empresas estão ainda relutantes a demitir, mas também a contratar, ok? Saiu o pedido de auxílio-desemprego, continua no mesmo nível, tá? E como é um dado muito volátil, e ele é atrasado em uma semana, tá? A média móvel de 4 semanas, ela pouco se alterou, tá? Pouco se alterou, não vou dizer o número agora, mas... Opa! Pessoal, pelo jeito o KB caiu aqui de novo, mas eu vou seguindo aqui com vocês. Aqui, voltou o homem. Esse é um número que é muito importante, ele é um indicador antecedente, é um dos poucos que hoje ainda confio, tá? Porque as coisas mudaram tanto que muitos indicadores, como, por exemplo, confiança do consumidor, tornou-se misleading, né? Mas esse não, tá? No caso, ainda voltando à questão do emprego, o que tenho observado é que os pedidos continuados e não os novos pedidos, ele está batendo recorde, tá? O que tudo indica que o crescimento vai ser bem mais moderado, por enquanto, né? Tá? Mas e o mercado de ações? Como é que fica? Isso a gente vai abordar aí no momento adequado. Aí. Quem está coordenando aí essas sessões aí da live é o Thiago aí. No momento adequado a gente comenta, tá? Beleza. Aqui a gente trouxe também... exatamente, aí está o número, tá? Ele está atualizado até a semana passada, ok? 254 mil pedidos, para mim, é um limite acima do qual eu vou começar a ficar um pouquinho mais preocupado, tá? E a média móvel está em 245. Realmente, eu não quis chutar esse número, porque... pessoal, então, os pedidos de auxílio-desemprego estão subindo, mas, por enquanto, ainda não está aqui no nível que nos dá um alarme, digamos assim, que seria os 254 mil. Se por acaso chega aqui nos 254 mil, aí começa no soar o alarme. Isso não quer dizer também que é o fim do mundo, mas a gente vai começar a olhar com maior atenção outros indicadores e tudo mais. Vai olhar com a lupa, tá? Isso aconteceu lá em 2007 e 3 meses depois, 4 meses depois, aí começou o bear market em 2007. Obviamente que isso não serve de regra. Pode ser 6 meses depois, pode ser... Enfim, esse delay, ou melhor, a antecipação desse indicador, ele é variável, né? Tá? Então, a gente tem que começar a olhar outras coisas para ter uma confluência de indicadores indicando o mesmo sentido. Aí, então, e finalmente a gente vai ver o price action,
que ele em algum momento vai denunciar, tá? Perfeito. Aqui dessa parte a gente viu os gráficos, a gente quer trazer um indício, um sinal positivo recente que a gente teve aqui na Bolsa Americana, pessoal. Quem nos acompanha, principalmente aqui os membros da Quad, sabem que a gente estava notando uma seletividade no mercado. Para vocês entenderem um pouco mais como que funciona isso, uma tendência ela pode ser abrangente ou seletiva. Uma tendência seletiva é poucos papéis carregando o mercado nas costas. Às vezes o mercado subindo por causa de meia dúzia de empresas. E uma tendência abrangente quer dizer que são muitos papéis, normalmente é uma tendência mais saudável. E aí a gente tem uma série de indicadores de grau de participação para ver se a tendência está abrangente ou seletiva. Ela estava bastante seletiva, mas agora a gente teve um sinal bem legal, que foi o high-low de 20 dias, e o de 60 foi também, no rompimento do breakout da máxima histórica da SP500, fazendo novas máximas históricas, e o high-low bastante forte. O que isso quer dizer, Gamboge? Isso quer dizer que, olha, esse é um sinal, um dos mais importantes da nossa abordagem, tá? Historicamente, num breakout, ele exige uma certa exuberância. E uma das formas dele... O Gamboge caiu de novo, mas pelo jeito em 5 segundinhos ele entra, ele vai continuar a explicação dele, pessoal. Perdão. Gamboge, qual a importância do high-low, então, quando o mercado faz um breakout? Ele confirma o breakout ou ele diz que o breakout não vai ser verdadeiro? Ele confirma o breakout, tá? Todo rompimento... Galera, a gente está tentando aqui. Deixa que eu vou explicando enquanto isso, porque apesar de ser legal ouvir do Gamboge, eu também, há tantos anos convivendo diariamente com ele, vou saber explicar. Mas espera aí que ele voltou de novo, vamos ver se ele consegue dar a explicação dele. Vamos ver se agora vai, Gamboge. Todo rompimento, tanto no Ibovespa quanto no S&P, quase que é uma exigência ter um high-low, novos papéis fazendo novas máximas. E ele é muito poderoso, tá? Isso aconteceu quinta ou sexta-feira, tá? Então, se eu já estava começando a ficar construtivo em relação ao mercado, hoje eu acho que já dá para entrar. Tá? Entra devagarzinho. O ideal é esperar uma correçãozinha, mas a gente não sabe quando vai ter essa correção, né? Lembrando que a gente entrou razoavelmente bem. Depois, perto do topo, eu decidi zerar a posição na hipótese de que ainda haveria uma congestão mais prolongada. Não foi, paciência. Então vamos reentrar. Tá? E, primeiro vamos botar o pezinho, né? Esperar uma correção e começar a aumentar a posição, tá? Legal. Então, pessoal, como o Gamboge explicou, existe esse indicador que a Quad utiliza, que é o high-low, que mostra o percentual em papéis na máxima de 20 ou 60 dias em relação ao percentual de papéis na mínima de 20 ou 60 dias também. E quando o mercado faz um breakout, faz um rompimento, a gente quer que não seja só o SP500 rompendo, a gente quer ver que vários papéis estejam nas máximas dos últimos 20, 60 dias também, mostrando que eles também estão fazendo um rompimento. E o que a gente olha aqui é que, sim, muitos papéis aqui estão fazendo um rompimento, superou a linha tracejada de cima. Então, isso é um sinal positivo aqui para a Bolsa Norte-Americana. Você vê que eu assinalei com não é bem um círculo, né? Elipse vermelha aí para chamar atenção para os assinantes, tá? Então, isso aí é a pá de cal. Se eu tinha alguma incerteza, ela diminuiu radicalmente, tá? Então, tem que entrar. Tá? No último relatório, eu estava neutro com viés positivo. Estava na fronteira entre o aceitável. Agora entrou na fronteira do aceitável. Tá? Alguns senões existem, obviamente. O múltiplo recorde nesse bull market aí longevo foi de 22,7 e possivelmente já está em 22,1. Mas o mercado... Isso aí pode ser, vamos supor que seja o último capítulo.
e os últimos capítulos podem surpreender, tá? Eu já vi isso N vezes, com as coisas se deteriorando, nitidamente se deteriorando, e o mercado subindo. Até que um dia, por algum motivo, o mercado começa a rollover, né? Faz o turning point. Tá? Então, Perfeito. enquanto isso não acontecer, e nós temos indicadores para pegar esse turning point, tá? Show de bola, Gamboge. E, pessoal, então a gente olha o mercado em múltiplos time frames. Então, no curto prazo, a gente vê um mercado altista lá nos Estados Unidos, porém, num prazo mais extenso, eu até fiz uma publicação aqui recentemente, ó, um fato. O dividend yield do SP500 só foi menor que o atual em 2000, antes da bolha.com implodir. Só para a gente não esquecer do tipo de mar o qual está navegando. Então, o mercado segue extremamente caro. Aqui tinha um dividend yield de 1,12% do SP500, agora está em 1,25%, nas mínimas praticamente. Então, mais um indício que a gente está no mercado que é uma bolha, que é um mercado caro, mas isso não quer dizer que não tenha boas oportunidades ainda para aproveitar, se você souber se expor de forma tática ao mercado, souber o momento de entrar, o momento de sair, porque assim a gente consegue navegar mesmo num ambiente de campo minado, como é o mercado atual que a gente está vendo. Então, isso é importante porque às vezes as pessoas veem, tá falando que é bolha, então vende tudo, ou então entra short. Não, não quer dizer que a gente está dizendo que é para entrar short, que vai cair imediatamente. Quer dizer que é um mercado caro, que uma bolha no longo prazo não vai dar um retorno bom. Então, quem fizer buy and hold agora não vai colher bons retornos nos próximos anos, mas quem souber se expor aí de forma tática pode aproveitar algumas oportunidades que o mercado vai trazer até que essa bolha acabe colapsando, digamos assim. Então, isso Daqui é em algo diante, importante tudo é na nossa tático agora. abordagem. Né? Todas as posições serão táticas. Uhum. Entrar, a hora que os indicadores mostram, olha, está perigoso, aí X para fora. Pode subir mais um pouco. O importante agora, o risco torna-se uma variável extremamente importante. Extremamente importante, porque nós podemos pegar o fim de uma bolha. E aí machuca mesmo. E pode te tirar do jogo, tá? Então, a nossa postura é tática apenas. Perfeito, Gaboja. Aqui estão perguntando, então, é para comprar, segundo a análise. A gente vê aqui uma oportunidade de compra que quem é membro do time Quad vai saber exatamente como executá-la. Para quem não é membro, tem que tomar cuidado, porque depois você é capaz de botar a culpa na Quad. A Quad disse que era para comprar e daqui a pouco caiu. Então, a gente não vai fazer uma live explicando o momento que é para vender, né? Então, quem é do time Quad vai ter o direcionamento adequado, como sempre tem, né? Mas para quem não faz parte do time Quad, aí é por sua conta e risco, porque a gente não garante que vai fazer o acompanhamento da posição para quem não é do time. Então, não sei exatamente quem é que está fazendo essa pergunta, se é do time ou não, mas a gente precisa fazer esse disclaimer para daqui a pouco, se a pessoa não sabe o timing da venda, coisa assim, depois dizer a Quad que mandou comprar. Não, a gente só manda comprar quem está recebendo o nosso acompanhamento ali na casa de análise ou na Wealth também. E como comprar, né? Exatamente, saber como comprar. Não só pessoal, quando, mas como. O quê? Aqui, ó, o gráfico que o Gui tinha pedido do nosso modelo do euro em relação ao dólar foi um Dá para modelo que ampliar fez com que mais a isso, gente, Thiago? em 2020, né, Gamboge, pegasse um baita rally no euro e o dólar se valorizou em relação ao real e o euro se valorizou em relação ao dólar e, naturalmente, em relação ao real também. Então, a gente pegou uma porrada no euro, acabamos não operando mais o euro desde aquela vez, né? Fizemos uma única exposição histórica ao euro, mas que foi muito bem sucedida. E agora o Gamboge vai explicar para a gente. Gamboge, explica para a gente um pouco mais sobre. Espera aí que ele está só caindo aqui, pessoal. Peço desculpas, mas o Gamboge já volta aqui. Ele vai explicar então para a gente como que é este modelo do euro. Gamboge, explica para a gente como que é esse modelo do euro, o que ele está sinalizando O euro atualmente. está na cor azul. Se ele estiver acima da cor vermelha, ele já está mais caro. Se estiver abaixo, está mais barato. Eu confesso que eu fiquei muito tentado a comprar a 1,04 no máximo. Tá? Ontem estava 1,18 ou quase, né? Mas com tantas tentativas fracassadas, eu fiquei um pouco na dúvida. A última vez que a gente comprou,
Foi aí aqui, entra um né? pouco o Foi fator. por aqui. Exatamente, nós vendemos praticamente no topo. Mas ali tinha um evento muito claro, que era um entendimento entre a Alemanha e a França na expansão fiscal. Tá? Desta vez, foi algo que Galera. Tem que ter paciência aqui na live de hoje, é só para os resilientes. 5 segundinhos, o Messi está de volta aqui. Aí, Gambosh. desta vez não tinha um motivo não, quer dizer, tinha um motivo. A gente sabe que quando o mercado de ações nos Estados Unidos faz topo, o dólar já fez topo. Pessoal, eu vou continuando a análise aqui e algo interessante, então, é que dá para ver que quando o euro chega aqui na linha vermelha, muito dificilmente ele continua subindo, né? Então o euro subiu, subiu, subiu. Tava com baita deságio. Aqui é meio como se fosse um preço teto dele. Então, chegou aqui no preço teto, depois começou a corrigir. Daí fica sempre abaixo do vermelho. Chegou aqui no vermelho, começou a corrigir. Chegou próximo do vermelho, começou a corrigir. Chegou próximo do vermelho, começou a corrigir. E agora ele o azul acabou superando aqui o vermelho, né? Então, acho que É assim a possível maior que o euro gordura. suba um pouco, mas, por exemplo, entrar agora para uma operação tática, eu fico um pouco temeroso, porque o volume de contratos em aberto aí já está revelando que a aposta está se tornando Está se tornando aqui, complementando o Gambode, pessoal, tá? O que ele quer dizer é que está se tornando um crowded trade, ou seja, tá todo mundo short no dólar. Já tá assim, muito óbvio que o dólar é para baixo e tudo mais. E você se lembra, o fim do ano passado, quando estava muito óbvio que o dólar era para cima em relação ao real, todo mundo se desesperando em relação ao Brasil, foi fundo da bolsa e topo do dólar. Quer dizer que agora o dólar vai voltar a subir? A gente não sabe, mas assim, já é um crowded trade, a aposta no euro, o short no dólar, então tem que tomar cuidado. O momento de maior assimetria já foi, então a gente não acha que existe uma assimetria muito positiva para estar se posicionando no euro em relação ao dólar nesse momento. Não quer dizer que não suba mais, mas diferentemente do parece real, que que desvaloriza 20%, 25%, ou agora se valoriza, enfim, um percentual relevante. Em moedas de países desenvolvidos, essas oscilações são mais modestas, tá? Se você não pega no momento seguro aí é melhor não entrar, a não ser que você esteja lá fora com recursos e queira aproveitar um pouco o fortalecimento do euro, né? Aí tudo bem, porque aí você não está pensando no curto prazo. Aqui nós. Uhum. É isso aí, pessoal. A gente buscou fazer uma live curta aqui, vamos fazer mais umas perguntas aqui para o Messi Gamboge, e eu estou compartilhando com vocês aqui, quem ainda não se inscreveu no nosso evento, vai ocorrer dia 15, 16 e 17 de julho, corre lá para se inscrever agora, totalmente gratuita a inscrição, que vai ser 3 dias de live, terça, quarta e quinta, live às 8 da noite, com uma chuva de conteúdos para a gente estar explicando um pouco mais da nossa abordagem, da análise atual do mercado e sobre o que a gente está vendo numa visão mais macro mesmo do ciclo atual e do próximo ciclo que se aproxima. Então, só vocês entrarem aqui nesse link que a gente compartilhou. E quem é membro do time Quad não precisa, que vai estar recebendo diretamente, mas quem não é membro, corre lá para se inscrever, que vai ser um evento muito legal que a gente está planejando para vocês. E vamos continuar aqui a nossa live, só esperar o mestre voltar, que eu vou fazer algumas perguntas para ele. Mestre Gamboge, gostaria de fazer umas perguntas agora. A gente estava falando do euro em relação ao dólar, como o euro ganhou valor em relação ao dólar, ou o dólar perdeu em relação a quase todas as moedas mundiais em 2025. Qual é o significado da desvalorização do dólar no mundo inteiro e o que isso revela sobre a economia americana? Tem vários fundamentos aí que fez com que o dólar perdesse a sua atratividade nesse momento aí. A política errática do Trump,
despertou a questão do endividamento, algo que amanhã que eu digo, assim, logo no futuro, vamos esquecer disso, tá? Porque um calote é impensável no horizonte que nos interessa. Tá? Então, mas quando acontece essa virada, aquelas preocupações que estavam adormecidas, elas se afloram. Né? Mas também essa questão da redução da taxa de juros, né? da Selic deles, que é os Fed Funds. Né? Aliás, hoje, com a divulgação do Non-Farm Payroll, ficou descartada praticamente aí qualquer chance de recuo, de redução em julho desse mês, né? Onde tem um comitê, o FONC. Tá? E esse é um dado que flutua muito, tá? Mas por enquanto agora seria um em setembro e outro em dezembro, ou seja, 50 pontos de queda. Tá? Isso também enfraquece a moeda, obviamente, tá certo? Né? Em termos relativos, se estava em 4,33, que é a taxa efetiva do Fed Funds, né? Geralmente a mídia divulga uma faixa, né? Mas o Fed procura manter ele bem fixa, é 4,33 sempre, quase sempre. Só um dia que deixou de ser, e foi por uma diferença muito pequena. Tá? Então, em termos relativos, se cai o juro, né, a 50 pontos base, isso enfraquece a moeda também. Né? Então, tem todos esses aspectos. Tá? Mas não penso também que o dólar vai desmanchar, vai virar pó lá fora. Tá? Por enquanto, não é essa a expectativa. Tá? Se e quando isso acontecer, vai ser num futuro aí que está muito distante da nossa visão e também de questão operacional, né? Perfeito. E para a gente finalizar, Gamboge, quais tu elenca sendo os principais desafios fiscais que o Brasil enfrenta, especialmente em 2026, e qual o papel da relação governo-congresso nisso? Aqui cabe um discurso aí de 1 hora, porque está tudo errado, é uma política econômica mais risível que eu já vi, né? A não ser na época da Dilma, né? Que essa conseguiu ser pior ainda, né? É muito fácil você dinamizar a economia dando dinheiro de graça para no bolso de quem não trabalha. Então, por exemplo, eu acabei de chegar da minha terra, que é o município que produz mais café no Brasil. Os caras lá, alguém me comentou comigo que tinha 10 trabalhadores. Então fizeram uma proposta, vamos fazer CLT. Pô, pessoal, bem quando o Gamboge ia passar uma história boa aí pra gente, acontece o inevitável, mas espera aí que ele vai continuar contando. Gamboge, conta a Por história exemplo, então quando dos estava na 10 tua terra. trabalhadores, Qual é a tua terra? Hein? Para o É pessoal Triângulo saber. Mineiro. Triângulo Mineiro. Uhum. 10 trabalhadores, quando veio a proposta de CLT, que faria perder a mamata, apenas 2 aceitaram. Então tem um problema de mão de obra terrível. Tá? Isso teria sido muito pior há 20 anos atrás, mas agora está muito mecanizado, né? Ainda assim precisa. Tá certo? Isso mostra o Brasil reflete. Galera. Eu não sei o que está acontecendo aqui hoje. Acho que isso em 5, 6 anos que a gente faz lives. Inclusive, eu estava falando agora, Gamboge, de 5 anos que a gente faz lives e tal. A gente está fazendo aniversário daqui a 3 dias aqui de quad, hein? Domingo a gente tem que ter um bolinho de aniversário aqui para comemorar os 5 anos. Nem sabia. Agora que eu fui ver também. É dia 6 de julho, se eu não me engano, que a gente abriu a primeira turma da quad oficialmente. Mas voltando ao tema, isso virou uma coisa bizarra. Galera. Tá complicado hoje, mas agradecemos a resiliência de vocês. Gamboja ainda volta aqui para ver se termina a história dele, mas a gente vai ver
que aconteceu para não acontecer isso mais nas outras áreas, que a gente sabe que é chato. Outro navegador, não sei, realmente não sei. Isso é a primeira vez que aconteceu. Mas, enfim, estranho, a política econômica é bizarra. Né? Despesas fora do orçamento, por exemplo, esse negócio do INSS possivelmente vai ficar fora do orçamento. Então, o resultado primário hoje não serve para nada. Não serve para nada. E se não cumprir, vai ter que reduzir as despesas. Olha, a economia do Brasil está sendo movida à despesa, a dinheiro que você injeta no bolso direto da população de renda menor, mas sem nenhuma contrapartida em produtividade. Eu lembro do Alexandre Schwartzman, ele diz o seguinte: produtividade não é tudo, mas é quase tudo. Isso aí é a política mais burra que eu já vi, entendeu? É a política mais burra, e vai desembocar numa recessão isso aí. Tá? Mas, enfim, falar sobre o Brasil dá até tristeza, viu? Eu imagino. Mas é isso aí então, pessoal. Essa live era para ser bem curtinha mesmo. Eu prometi para o Mestre Gamboge que ia ser curtinha para não atrapalhar ele ali fazendo o relatório para o nosso time, né? E aí, então, a gente encerra por aqui, mas agradecemos a presença de todos e se preparem que dia 15, 16 e 17 de julho, aí o negócio vai ser verdadeiro, aí vocês vão ter uma chuva de conteúdo e numa densidade muito maior do que o que a gente trouxe aqui, né? E eventualmente pode ser que a gente faça uma livezinha semana que vem, se o Gamboge não me matar por conta disso. Na próxima aí eu vou fazer conexão via celular para evitar esse tipo de problema, entendeu? Uhum. Porque essa nunca aconteceu isso, pô. Eu participei metade da live, pô. É estranho. Mas acho que deu para passar o recado para o pessoal. Quem esteve aqui pegou bons insights sobre o euro, pegou bons insights sobre o desculpe aí, mas foi voluntário. Foi voluntário. Isso não aconteceu. Uhum. Mas é isso aí, então, pessoal. Quem não é membro do time Quad pode seguir nos acompanhando ali no Insta, os conteúdos diários, no Twitter. E para quem é membro do time Quad, amanhã mais um dia com o relatório do Mestre Gamboge para estar atualizando vocês sobre os novos sinais dos mercados em todos os detalhes que vocês merecem. Galera, vamos indo nessa. Uma boa quinta a todos. Uma boa noite a todos aí, tá?